Então, retomando aqui, tá? Ficou 150 fotos, vão ocupar esse espaço aqui, tá? 45 vezes 10 elevado a 6 bytes. Agora vamos converter, tá? E vamos analisar aí as mídias. Bom, como é que eu converto bytes em kbytes, né? 1000 bytes é 1 kbyte. Então, para aí, de bytes para kbytes, eu vou dividir por 1000, certo? Então, se eu dividir aqui por 1000, então eu tenho, né, 45 vezes 10 a sexta bytes. Se eu dividir por 1000, eu vou transformar em kilobytes, né, ou kbytes. Como é que quando você divide por 1000, pessoal, você perde 3 zeros, né? Porque você vai dividir isso aqui por 1000, então vai ficar 45 vezes 10 a sexta dividido por 10 a terceira, né? Dividir por 10 a terceira. Aí você vai perder 3 zeros, porque você vai fazer uma subtração, né? Então vamos ficar com 45 vezes 10 a terceira kbytes. Ok? Agora, para eu transformar kbytes em megabytes, tá? Se eu transformar kbytes em megabytes, então agora a gente tem 45 vezes 10 à terceira kbytes, né? Para eu transformar isso aqui em megabytes, eu divido de novo por 1000, né? Porque 1000 kbytes é 1 megabyte. Então, se eu dividir de novo por 1000, a gente vai ficar com 45 vezes 10 à terceira dividido por 1000. Como está em kbytes, dividido por 1000, eu vou obter o megabyte. Tá? Então, a gente vai ficar com megabyte. Só que 10 à terceira dividido por 10 à terceira vai ficar 45, né? Aqui, ó, isso aqui vai cancelar com isso, né? E aí vai sobrar 45 megabytes. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, 150 fotos vão ocupar 45 megabytes. Aí ele fala, né? Qual mídia que ele vai poder utilizar de forma que o restante do dispositivo fique com o menor espaço possível. E aí, qual que seria? Se as 150 fotos vão ocupar 45 megabytes, né? Então, qual dispositivo que ele vai usar? Bom, um CD de 700 megabytes, bom, vai caber, né? Vai caber 150 fotos. Só que vai sobrar muito espaço. E ele não quer, ele quer que sobra pouco espaço. Um pendrive de 1 gigabyte, 1 gigabyte é muita coisa, né? Então vai sobrar muito espaço. Um HD externo de 16 gigabytes, também 16 gigabytes é muito grande, né? Vai caber, só que vai sobrar um espaço muito grande. Um memo stick, tá? De 16 megabytes. Também não vai caber. Né? Aí já não vai caber, porque vai ficar menor. E um cartão de memória de 64 megabytes. Aí vai caber os 45 megabytes e vai sobrar um espaço pequeno, que é o que ele queria, né? Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Certo? Então, tá aqui, pessoal. Se quiser tirar uma foto. Tudo bem? Então, pessoal, podem fazer desse módulo, tá? O exercício
O exercício 6. Pode fazer o 10, o 6, o 10 e o 14. Certo? 6, 10 e o 14. Beleza? Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida de prova? Ou fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida, pessoal? Dá um joinha aí se tá tudo bem, por favor. Sem dúvidas? Beleza. Ok. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para a apostila 17. Para a apostila 7, perdão. Apostila 7. Vamos dar uma estudadinha, uma relembrada agora em radiciação, tá? Então a gente estudou potenciação. Agora vamos dar uma relembradinha em radiciação, raízes. Então, módulo 37. Radiciação, tá? Bom, vocês sabem, né, que tirar raiz quadrada, raiz cúbica, mas eu queria aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas definições, tá? E algumas coisas que os alunos pensam que é verdade, mas que não é. Por exemplo, né, quando eu falo assim, pergunto para vocês, né, qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4, pessoal, é 2. Não é mais ou menos 2, tá? Porque a raiz, ela sempre é um valor positivo, tá? Então, vamos desmistificar isso, tá? Porque tem aluno que fala, qual que é a raiz quadrada de 16? É mais ou menos 4. Não, a raiz quadrada de 16, ela vale 4, sempre o positivo, certo? Por quê? Por causa da definição de raiz, tá? Então, aqui, quando você tem, primeiramente, né? Vamos dar nome aqui aos bois, né? Então, aqui a gente tem o radical, o que está dentro é o radicando, esse númerozinho aqui a gente chama de índice, e o resultado é a raiz, certo? Então, se a gente tem que a raiz enésima de A é igual a B, isso implica que o B elevado a N tem que dar o número de dentro, que é o A, certo? Agora, se o meu A, o número que está aqui dentro, ele for positivo, tá? Maior ou igual que zero, o B também é positivo, que é aquilo que eu estava falando para vocês, tá? A raiz quadrada de 4, o 4 é positivo, não é? A raiz quadrada de 4, por definição, o resultado também é positivo, também é maior do que zero. Tá? Então, não tem essa de raiz quadrada de 4 de ser mais ou menos 2. Não, a raiz quadrada de 4, ela é 2, é o positivo, certo? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 36, ela vale 6, né? Por quê? Isso implica em quê? Que 6 elevado ao quadrado é 36. Né? Então, 6 ao quadrado é igual a 36, certo? Então, só desmistificando, tá? A raiz quadrada de 4, ela é igual a 2, né? Geralmente os alunos falam, ela é igual a 2 ou ela é igual a menos 2. Não. Essa aqui, tá? Jefferson, quando eu pego o 2, né, e elevo a 2, o resultado é 4. Sim, o resultado é 4.
E quando eu pego menos 2 e elevo ao quadrado, o resultado também é 4, né? Porque menos 2 ao quadrado também vai dar 4, não é verdade? Então, por que eu não posso falar que a raiz quadrada de 4 é menos 2, se quando eu pego menos 2 e elevo ele ao quadrado, o resultado vai dar o número aqui de dentro, né? Por causa da definição, pessoal. Se o número de dentro for positivo, tá? A definição diz que a raiz também vai ser um número maior que zero. Ok? Então, essa possibilidade eu excluo. Eu fico só com a raiz positiva. Embora o menos 2 elevado ao quadrado também dê 4. Certo? Só que, por definição, a gente fica só com a raiz positiva. Certo? Isso traz como consequência uma coisa que eu tinha comentado na aula passada. Tá? Se você tiver algo desse tipo aqui, ó, o que o aluno já faz direto, né? Ah, ele vem aqui, né? Raiz quadrada de 2 ao quadrado no índice 2, né? O que o aluno faz? Ele vem aqui cancela aqui e fala que o resultado é 2. É verdade, isso dá certo, né? Mas isso só deu certo porque o 2 ele está positivo, né? E é verdade, porque ó, quando você pega 2 ao quadrado, vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tranquilo, maravilha, sem problema nenhum. Só que, se ele fizer isso, se ele fizer a mesma coisa aqui, dá problema. Né? Por que que dá problema? Porque se ele vir aqui ó, e cancelar, ele vai falar que o resultado é menos 2. Só que isso, pessoal, não é verdade. Por que que isso aqui não é verdade? Porque menos 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 4 é 2, não menos 2. Né? E aí, o que você tem que fazer, então? Tirar o módulo, tá? Certo? Para garantir que fique positivo, você deixa o resultado em módulo. Tá? Então, a forma mais correta de você fazer isso daqui, ó, tá? Isso aqui eu comentei na aula passada, tá? Aliás, é uma propriedade importante, tá? Fiquem ligados nisso. Quando você tem aqui, né, dentro da raiz, x elevado ao quadrado, né? Você cancela e cancela, cuidado, você não sabe se esse x é positivo ou negativo. Então, para garantir que o resultado fique sempre positivo, você coloca o resultado em módulo, certo? É o que eu fiz aqui, tá? Então, ó, cancelei, tudo bem. Só que não esqueçam de colocar em módulo, para garantir que fique positivo. Então, módulo de 2 é 2, né? E módulo de menos 2 também é 2. Beleza? Tá? Se ele tivesse aqui positivo, como ele aqui dentro ele já estava positivo, então não teria problema, né? Vai ficar 2 do mesmo jeito. Agora, como aqui é negativo, então o módulo é importante, tá? Para não deixar o resultado negativo. Beleza? Ok? Vocês entenderam essa propriedade aqui? Tá? Da aula passada, eu tinha comentado ela, certo? Então, fiquem atentos, né? Aí que, por exemplo, na prova, se eu te der algo desse tipo aqui, tá? Dando uma relembradinha lá na equação modular, tá? Se eu te der isso daqui, quero que você calcule um exemplo, tá? Isso daqui igual a 5, tá? Só para você ficar atento. Isso daqui, pessoal, é um módulo, né? Porque você vai cancelar isso, vai sobrar o módulo de x menos 2, igual a 5, né? Tá? Aí você lembra lá das aulas de equação modular da aula passada, né? Quando é que isso daqui vai dar 5? Quando o que tiver aqui dentro for mais ou menos o que está do lado de fora, né? E aí você lembra lá, x menos 2 igual a 5, ou
x menos 2 igual a menos 5. Tá? Isso aqui foi da aula passada. Tá? Você resolve as duas e dá a solução, tá bom? Bom, continuando aqui. X ao quadrado igual a 4. Tá bom. Aqui sim, né? Eu posso ter dois resultados, o mais 2 e o menos 2, porque eu não estou calculando uma raiz, eu estou calculando o valor do x. Tá? Então, nesse caso, pessoal, aí eu posso falar que o x ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4, ela é 2, ela é positiva, sempre positiva, tá? Porém, como eu coloquei um mais ou menos na frente, aí vai ficar mais ou menos 2. Mas a raiz quadrada de 4, ela é 2, certo? O x sim, pode ser mais ou menos 2. É por isso que eu coloco mais ou menos na frente da raiz, certo? Porque eu não estou calculando aqui uma raiz, estou calculando o valor do x, certo? Então, quando você resolver uma equação, aí tudo bem, é mais ou menos. Quando você estiver calculando só o valor da raiz, aí você fica só com a resposta positiva. Beleza? Ok? Bom, e aqui? E se você tiver um negativo dentro da raiz? Pode? Bom, aí o resultado pode dar negativo, desde que aqui seja um número ímpar, tá? Então, quando é que você vai ter um valor negativo? Quando você tiver aqui dentro da raiz for um número negativo e o índice for ímpar, tá? Então, nesse caso, quem que vai ser a raiz cúbica de menos 8? Aí vai ser o menos 2. Tá? Por quê? Ora, a raiz ela só vai ser positiva, né? Se o cara aqui de dentro for positivo, né? Se o número aqui de dentro for positivo, beleza, aí tudo bem. Tá? Só que não é o caso, né? Como ele está negativo, então pode dar negativo a raiz, desde que seja aqui um índice ímpar. Tá? E é verdade, ó, se você pegar o menos 2 e elevar a 3, vai dar menos 8, né? Menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Então tá beleza. Né? Quem que é a raiz quinta de menos 32? Também é o menos 2. E se eu pegar o menos 2 e elevar a 5, vai dar o menos 32. Né? Menos 2 elevado a 5. Né? Isso aqui vai dar menos 32. Agora, se aqui for um número negativo e aqui for um número par, aí não tem como, né? Aí esquece. Tem como você tirar a raiz quadrada de menos 4? Tem um número que elevado ao quadrado vai dar negativo? No conjunto dos reais, não. Tá? Então, nesse caso, não existe. Beleza? Então, o resultado de uma raiz pode dar negativo só quando aqui dentro for negativo e quando você tem um índice que é ímpar. Aí pode dar negativo, certo? Mas quando aqui dentro for um número positivo, a raiz também vai ser positiva. Beleza? E quando você tiver que calcular a raiz cúbica de 4? Bom, não tem um número, né, inteiro que elevado a 3 vai dar o 4. E aí, o que você faz nesse caso? Você vai usar a seguinte propriedade, tá? Raiz cúbica de 4. Bom, isso aqui não dá um número inteiro, né? Mas olha só, se eu pegar o 4 e fatorar, ele vai ficar 2 ao quadrado, certo? E aí eu vou usar a seguinte propriedade, tá? Eu vou transformar essa raiz em uma potência. Presta atenção como eu vou fazer, ó. 2. Como é que eu transformo uma raiz numa potência? O 3 e o 2, eles vão virar uma fração, tá? O 3, ele vai
o 3 ele vai para baixo e o 2 ele vem aqui em cima, tá? Então, basta você lembrar o seguinte, ó. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo, tá? Então, quando você não consegue calcular uma raiz, você pode deixar expressar ela na forma de uma potência de expoente fracionário. Quem está por cima, aliás, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo, certo? Vamos fazer o teste aqui, ó. Se você pegar esse número e elevar ele a 3, vai dar o 4. Olha só, é verdade, ó. Pega o 2, ó. 2 elevado a 2/3, tá? Se eu pegar esse número e elevar ele a 3, olha só, multiplica, tem uma potência de potência, né? O que eu faço com os expoentes quando eu tenho potência de potência? Eu multiplico. Então, vai ficar 2, multiplica os expoentes. Quando você multiplicar o 2/3 com o 3, o que vai acontecer? Esse 3 vai cancelar com esse e vai sobrar só o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Tá vendo? Ó? Então, o número que eu elevo a 3, que vai dar 4, é o 2 elevado a 2/3. Certo? E aí eu dou um significado para o expoente, para a potência com o expoente fracionário. Tá? Certo? Então, isso é uma propriedade, pessoal. Eu vou comentar ela agora. Então, quando a gente tem, ó, a raiz, quando a gente tem uma raiz, então, raiz enésima de A elevado a M. Eu posso escrever isso aqui como sendo uma potência de expoente fracionário. Ó. O M está por dentro, então ele vai por cima. O N está por fora, então ele vai por baixo. Tá? Ok? Então, ó, quem está por cima, quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Certo? Por dentro, está por cima. Por fora, está por baixo. Tá? Então, ó, eu quero escrever a raiz na forma de potência com expoente fracionário. Como é que ficaria, então, a raiz quadrada de 3? Com expoente, quero escrever isso aqui na forma de uma potência, com expoente fracionário. Como é que ficaria, então? Bom, o meu expoente, quando eu não tenho, ele vale 1. Né? Então, o meu expoente, ele vale 1. E o meu índice, ele vale 2. Certo? Então, a raiz quadrada de 3, eu posso escrever ela da seguinte forma. 3, ó, quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Tá? Então, a raiz quadrada de 3, eu posso escrever como sendo 3 elevado a meio. Certo? Sempre que você tiver raiz quadrada, você pode transformar numa potência de expoente meio, tá? Porque vai ficar meio. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Agora, raiz cúbica de 7. Como é que eu posso escrever na forma de uma potência de expoente fracionário? Aqui o expoente vale 1. Então, vai ficar 7 elevado a 1 sobre 3. Joia? E eu posso fazer o inverso, né? Eu posso transformar um expoente, aliás, uma potência com um expoente fracionário, eu posso transformar em raiz. Né? Então, aqui, o que eu tenho? 2 elevado a meio. Né? Nossa, Jefferson, mas potência de expoente fracionário? Sim, vai virar uma raiz. Então, vai ficar a raiz de 2, ó. Quem está por cima vai para dentro. Quem está por baixo vai para fora. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2.
certo? 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2, certo? O que é 5 elevado a meio? É a raiz quadrada de 5. O que é 8 elevado a meio? É a raiz quadrada de 8. E assim por diante. 5 elevado a 1/3. Como é que fica isso em raiz? Então, vai ficar a raiz de 5. Ó, quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Tá? Então, vai ficar a raiz cúbica de 5. Tranquilo? Beleza, pessoal? Posso tirar a folhinha? Tudo bem. Então, propriedades de raiz, tá? Propriedades de radiciação. Coloquei propriedade de potência aqui, mas é propriedade de radiciação. Quando a gente tem, ó, propriedades de radiciação, tá? Tinha colocado propriedade de potência, mas é propriedade de radiciação. Radiciação. Bom, quando eu tenho duas raízes separadas, pessoal, se elas tiverem o mesmo índice, eu posso colocar no mesmo radical, tá? Então, aqui vai ficar raiz, né, de A vezes B no índice N. Tá? Então, se tiver duas raízes que têm o mesmo índice, eu posso colocar no mesmo radical, certo? Costumo brincar assim, né? Como se isso aqui fosse uma casinha, né? Se eu tenho aqui o mesmo número, eu posso colocar tudo na mesma casinha, beleza? Ok? Ou seja, se está separado, eu posso juntar. Então, aqui vai ficar, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 4 vezes 2. Correto? 4 vezes 2 é 8, então vai ficar a raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? É 2. Tá? Então, ó, tá vendo que estava separado, né? Olha só que interessante, né? Se você tentar calcular de forma separada, você não ia conseguir, né? Porque raiz cúbica, até consegue, né? Mas a raiz cúbica de 4 é um número irracional. A raiz cúbica de 2 é um número irracional. Porém, o produto deu um número racional, que é o 2, certo? Usei a propriedade, ó, coloquei no mesmo radical. Mesma coisa se você tiver uma divisão, tá? Ó, tem o mesmo índice, então eu posso colocar no mesmo radical. Aí vai ficar, ó, raiz enésima de A dividido por B, certo? Então, exemplo. Aqui, ó, tem o mesmo índice, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Então, vai ficar a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, que é 2. Beleza?